Carta aberta aos católicos perplexos. Monsenhor Marcel Lefebvre. 14. A Revolução no Concílio Vaticano II. A aproximação que eu faço da crise da Igreja com a Revolução Francesa não é uma simples metáfora. Nós estamos na continuidade dos filósofos do século XVIII e do transtorno que suas ideias provocaram no mundo. Os que transmitiram este veneno à Igreja são os mesmos a confessá-la. É o cardeal Suenens exclamando: o Vaticano II é o 1789 na Igreja. E acrescentava, entre outras declarações, desprovidas de precauções oratórias: não se compreende nada da Revolução Francesa ou Russa se se ignora o antigo regime ao qual elas puseram fim. Igualmente, em matéria eclesiástica, uma reação não se julga senão em função do estado de coisas que a precedem. O que precedeu e que ele considerava como devendo ser abolido é o maravilhoso edifício hierárquico que tinha o seu topo o Papa, vigário de Jesus Cristo sobre a terra. O Concílio Vaticano II marcou o fim de uma época. Se recuarmos, um pouco que seja, nosso olhar, veremos que ele marcou o mesmo fim de uma série de épocas, o fim de uma era. O padre Congar, um dos artífices das reformas, não falava de outra maneira. A Igreja fez pacificamente sua Revolução de Outubro. Plenamente consciente, ele notava: a Declaração sobre a Liberdade Religiosa diz materialmente o contrário dos sílabos. Eu poderia citar um grande número de testemunhos desse gênero. Em 1976, o padre Gelineu, um dos chefes da fila do Centro Nacional de Pastoral Litúrgica, não deixava nenhuma ilusão àqueles que querem ver no novo ordo algo só um pouco diferente do rito que era universalmente celebrado até então, mas nada de fundamentalmente chocante. A reforma, decidida pelo Segundo Concílio do Vaticano, deu o sinal do degelo. Lances inteiros de muralha desabam. Que não haja engano a respeito. Traduzir não é dizer a mesma coisa com outras palavras. É mudar a forma. Se as formas mudam, o rito muda. Se muda um elemento, a totalidade significativa é modificada. É preciso dizer sem meias palavras: o rito romano, tal como nós o conhecemos, não existe mais. Foi destruído. Os católicos liberais estabeleceram verdadeiramente um Estado revolucionário. Eis o que líamos no livro de um deles, o senador Dobbs M. Prelotte. Lutamos durante 1 século e meio para fazer prevalecer nossas opiniões no interior da Igreja, e não tivemos êxito. Enfim, chegou o Vaticano II, e triunfamos. Doravante as teses, os princípios do catolicismo liberal foram definitiva e oficialmente aceitos pela Santa Igreja. É por meio da obliquidade desse catolicismo liberal que a Revolução se introduziu sob o pretexto de pacifismo, de fraternidade universal. Os erros e os falsos princípios do homem moderno penetraram na Igreja e contaminaram o clero, graças a papas liberais e ao favor do Vaticano II. Uma vez que há um momento em que é preciso saber repor as coisas no devido lugar, eu lembrarei que não era refratário à reunião de um concílio ecumênico em 1962. Pelo contrário, eu o saudei com uma grande esperança. Testemunho disso hoje é uma carta que eu endereçava em 1963 aos padres do Espírito Santo e que foi publicada numa de minhas obras precedentes. Nela eu escrevia: digamos, sem hesitação, que certas reformas litúrgicas eram necessárias e que é desejável que o concílio continue neste caminho. Eu reconhecia que se impunha uma renovação para pôr fim a certa esclerose que provinha do fato de se haver cavado um fosso entre a oração, presa nos limites dos lugares de culto, e a ação, a escola, a profissão, a cidade. Nomeado pelo Papa como membro da Comissão Central Preparatória,
Participei de seus trabalhos com assiduidade e entusiasmo durante os anos que duraram. A Comissão Central estava encarregada de verificar e examinar todos os esquemas preparatórios que provinham de comissões especializadas. Eu estava bem colocado, pois, para saber o que tinha sido feito, o que devia ser examinado e o que devia ser apresentado à Assembleia. Esse trabalho era conduzido com muita consciência e perfeição. Possuo 72 esquemas preparatórios. Neles, a doutrina da Igreja é absolutamente ortodoxa. Estão adaptados, de certa maneira, à nossa época, mas com muita moderação e sabedoria. Tudo estava preparado para a data anunciada, e a 11 de outubro de 1962, os padres conciliares tomavam lugar na nave da Basílica de São Pedro, em Roma. Mas houve um acontecimento que não tinha sido previsto pela Santa Sé. O concílio, desde os primeiros dias, foi invadido pelas forças progressistas. Nós o experimentamos, sentimos, e quando digo nós, eu entendo a maioria dos padres do concílio naquele momento. Tivemos a impressão de que se passava alguma coisa de anormal, e essa impressão se confirmou rapidamente. 15 dias após a sessão de abertura, não restava mais nenhum dos 72 esquemas. Tudo havia sido recusado, rejeitado, lançado ao cesto. Isso se produziu da seguinte maneira. Tinha sido previsto no regulamento do concílio que eram precisos 2/3 dos votos para rejeitar um esquema preparatório. Ora, quando se procedeu ao sufrágio, houve 70% contra os esquemas e 40% a seu favor. Por conseguinte, os opositores não obteriam os 2/3, e normalmente o concílio deveria desenrolar-se a partir desses trabalhos preparatórios. Foi então que se manifestou uma organização poderosa, muito poderosa, posta em ação por cardeais das margens do Reno, com todo um secretariado ativo, exatamente no momento oportuno. Eles foram ter com o Papa João XXIII, dizendo-lhe: é inadmissível, Santíssimo Padre, querem fazer-nos estudar esquemas que não tiveram a maioria. E obtiveram ganho de causa. O imenso trabalho realizado foi posto à parte. A Assembleia se encontra de mãos vazias, sem nenhuma preparação. Que presidente de conselho administrativo, por pequena que seja a sua empresa, aceitaria ocupar o seu lugar sem ordem do dia, sem dossiê? Contudo, foi assim que o concílio começou. Depois, houve a questão das comissões conciliares que seria preciso nomear. Problema árduo. Imaginem bispos chegando de todos os países do mundo, encontrando-se bruscamente juntos no recinto conciliar. Na maior parte, eles não se conheciam. Conheciam 3 ou 4 colegas, alguns outros só de nome. Entre os 2.400 que lá estavam. Como poderiam saber quais eram os padres aptos a fazer parte da comissão do sacerdócio, da liturgia, do direito canônico e etc.? Muito legitimamente, o cardeal Ottaviani fez passar para todos a lista dos membros das comissões pré-conciliares, das pessoas que, por conseguinte, haviam sido escolhidas pela Santa Sé e tinham já trabalhado sobre os assuntos a respeito dos quais se deveria debater. Isso podia ajudar a escolher sem que houvesse nenhuma obrigação, e era certamente desejável que alguns desses homens experimentados figurassem nas comissões. Mas então se elevou um grito. Não tenho necessidade de relembrar o nome do príncipe da igreja que se levantou e proferiu o seguinte discurso. É uma pressão intolerável que foi exercida sobre o concílio, fornecendo nomes. É preciso deixar os padres conciliares a sua liberdade. Mais uma vez, a Cúria Romana procura colocar os seus membros. Um pouco tomado de surpresa, diante dessa brutal intervenção, levantou-se a sessão e à tarde o secretário Monsenhor Felice anunciou: o Santo Padre reconhece que é talvez melhor que sejam as conferências episcopais que se reúnam e forneçam listas. As conferências episcopais eram, nesta época, ainda embrionárias. Elas formaram, bem ou mal, as listas
que se lhe pediam sem, aliás, terem podido reunir como seria preciso, pois não lhes deram senão 24 horas. Mas os que haviam urdido esse pequeno golpe de Estado tinham feito reuniões de antemão com indivíduos selecionados nos diversos países. Eles puderam adiantar-se às conferências e, de fato, obtiveram uma grande maioria. O resultado foi que as comissões foram formadas por membros pertencentes, em 2/3, à fração progressista, tendo sido o terço restante nomeado pelo Papa. Dos novos esquemas, proveio logo uma orientação interiormente diferente da dos primeiros. Gostaria de publicar um dia uns e outros, para que se possa fazer a comparação e verificar qual era a doutrina da Igreja no dia que precedeu o concílio. Quem possui alguma experiência das assembleias civis ou clericais compreenderá em que situação se encontravam os padres. Desses novos esquemas, era possível modificar algumas frases, algumas proposições, a modo de emendas, mas não se podia mudar o essencial. As consequências serão graves. Um texto distorcido na sua origem jamais se corrige inteiramente. Conserva a marca de seu redator e do pensamento que o inspira. O concílio, desde esse momento, estava orientado. Um terceiro elemento contribuiu para dirigi-lo no sentido liberal. Em lugar dos 10 presidentes que João XXIII tinha nomeado, o Papa Paulo VI instituiu para as 2 últimas sessões 4 moderadores, sobre os quais o mínimo que se pode dizer é que eles não foram escolhidos dentre os cardeais mais moderados. Sua influência foi determinante sobre a massa dos padres conciliares. Os liberais formavam uma minoria, mas uma minoria atuante, organizada, apoiada por uma pleiade de teólogos modernistas, dentre os quais se encontravam todos os nomes que não cessaram de mandar e desmandar, como Leclerc, Murphy, Congar, Runner, Quing, Schillebeeck, Bisset, Cardonel, Chenu. O que se pense na produção enorme dos impressos do IDOC, o Centro de Informação holandês, subvencionado pelas conferências episcopais alemã e neerlandesa, que pressionava a todo instante os padres a agirem no sentido esperado pela opinião internacional, criando uma sorte de psicose neste particular. Não se devia decepcionar a expectativa do mundo, que esperava ver a Igreja aderir aos seus pontos de vista. Os instigadores deste movimento estavam em condições favoráveis de exigir instantaneamente a adaptação da Igreja ao homem moderno, ou seja, ao homem que quer libertar-se de tudo. Eles apontavam do dedo uma Igreja esclerosada, inadaptada, impotente. Batiam eles a culpa no peito de seus predecessores. Os católicos eram apresentados como tão culpados pelas divisões de outrora como os protestantes e os ortodoxos. Deviam pedir perdão aos irmãos separados, presentes em Roma, onde esses tinham sido convidados em grande número a participar dos trabalhos. A Igreja da tradição era culpada de suas riquezas, de seu triunfalismo. Os padres do concílio se sentiam culpados de estar fora do mundo, de não ser do mundo. Eles já se envergonhavam de suas insígnias episcopais. Em breve eles se envergonhariam mesmo de aparecer de batina. Essa ambiência de liberação deveria apossar-se logo de todos os domínios. O espírito colegial iria ser o manto de Noé que se lança sobre a vergonha de exercer uma autoridade pessoal tão contrária à mentalidade do homem do século XX, digamos, o homem liberal. A liberdade religiosa, o ecumenismo, a pesquisa teológica, a revisão do direito canônico atenuariam o triunfalismo de uma igreja que se proclamava a única arca da salvação. Como se diz que há pobres envergonhados, houve bispos envergonhados, sobre os quais exerciam influência, dando-lhes má consciência. É um processo que foi empregado em todas as revoluções. Os efeitos estão escritos em muitas passagens das atas do concílio.
que se releia a esse respeito o começo do esquema. A Igreja no mundo deste tempo. Sobre a mutação do mundo moderno, o movimento acelerado da história, as condições novas que afetam a vida religiosa, a predominância das ciências e das técnicas. Como não ver nesses textos a expressão do mais puro liberalismo? Nós poderíamos ter tido um concílio esplêndido, tomando como mestre neste assunto o Papa Pio XII. Não creio que haja um só problema do mundo moderno, da atualidade, que ele não tenha resolvido com toda a sua ciência, toda a sua teologia e toda a sua santidade. Ele lhes deu uma solução quase definitiva, tendo verdadeiramente visto as coisas sob o ângulo da fé. Mas não se podia vê-los sob este ângulo a partir do momento em que se recusava a fazer um concílio dogmático. O Vaticano II é um concílio pastoral. João 23 o disse. Paulo VI repetiu. No correr das sessões, quisemos várias vezes fazer definir noções. Foi-nos respondido. Mas não fazemos aqui dogmatismo. Não fazemos filosofia. Fazemos pastoral. O que é a liberdade? O que é a dignidade humana? O que é a colegialidade? Somos reduzidos a analisar indefinidamente os textos para saber o que entender. Por isso, e não se chega, senão a aproximações, pois os termos são ambíguos. Isso não por negligência ou por acaso. O padre Schillebeck o confessou. Nós introduzimos termos equívocos no concílio e sabemos o que daí tiraremos depois. Essas pessoas sabiam o que faziam. Todos os outros concílios que ocorreram no decurso dos séculos foram dogmáticos. Todos combateram erros. Ora, sabe Deus se havia erros a combater em nosso tempo. Um concílio dogmático teria sido dos mais necessários. Eu me lembro do cardeal Wyszynski a dizer-nos: façam um esquema sobre o comunismo. Se há um erro que é grave hoje que ameaça o mundo, é certamente ele. Se o Papa Pio XI pensou dever escrever uma encíclica sobre o comunismo, seria igualmente bem útil que nós, aqui reunidos em assembleia plenária, consagrássemos um esquema a esta questão. O comunismo, o erro mais monstruoso que jamais saiu do espírito de Satanás, tem suas entradas oficiais no Vaticano. Sua revolução mundial é singularmente facilitada pela não resistência oficial da Igreja e mesmo pelos apoios frequentes que nela encontra, apesar das advertências desesperadas dos cardeais que sofreram as masmorras dos países do leste. A recusa desse concílio pastoral em condená-lo solenemente basta sozinha para cobri-lo de vergonha diante de toda a história. Quando se pensa nas dezenas de milhões de mártires, nos cristãos e nos dissidentes despersonalizados cientificamente nos hospitais psiquiátricos, utilizados como cobaias para as experiências, o concílio pastoral se calou. Tínhamos obtido 450 assinaturas de bispos em favor de uma declaração contra o comunismo. Elas foram esquecidas numa gaveta. Quando o relator de Gaudium et Spes respondeu às nossas perguntas, ele nos disse: houve 2 pedidos para solicitar uma condenação do comunismo. 2? Exclamamos nós. Há mais de 400. Eu não estou a par disso. Feitas as buscas, elas foram encontradas, mas demasiado tarde. Eu vivi esses fatos. Fui eu que havia levado as assinaturas a Monsenhor Felice, secretário do concílio, em companhia de Dom Proença Sigaldi, arcebispo de Diamantina. E sou obrigado a dizer que aconteceram coisas inadmissíveis. Não o faço para condenar o concílio e não ignoro que isso influencie na perplexidade de muitos católicos. Pois, enfim, pensam eles, o concílio é, mesmo assim, inspirado pelo Espírito Santo. Não necessariamente. Um concílio pastoral, não dogmático, é uma pregação que por si não compromete a infalibilidade. Quando pedimos a Monsenhor Felice, no fim das sessões, o senhor poderia nos dar o que os teólogos chamam a nota do concílio? Ele respondeu:
É preciso distinguir, segundo os esquemas, os capítulos, os que já são objeto de definições dogmáticas no passado. É preciso fazer reservas. Portanto, o Vaticano II não é um concílio como os outros, e por isso que nós temos o direito de julgá-lo com prudência e reserva. Eu aceito no concílio e nas reformas tudo que está em plena concordância com a tradição. A obra que fundei prova isso amplamente. Nossos seminários, em particular, correspondem perfeitamente aos desejos expressos pelo concílio e à ratio fundamentalis da Sagrada Congregação para o Ensino Católico. Mas é impossível pretender que somente as aplicações pós-conciliares são más. As rebeliões de clérigos, as contestações da autoridade pontifícia, todas as extravagâncias da liturgia e da nova teologia, o esvaziamento das igrejas, nada teriam então a ver com o concílio, como se afirmou ainda bem recentemente? Ora essa, tudo isso é fruto dele. Eu compreendo ao dizer isso que não faço senão aumentar, leitores inquietos, sua perplexidade. E não obstante, nessa balbúrdia brilhou uma luz, capaz de reduzir a nada os esforços do mundo para levar a cabo a destruição da Igreja de Cristo. O Santo Padre proclamou a 30 de junho de 1968 sua profissão de fé. É um ato que, do ponto de vista dogmático, é mais importante que todo o concílio. Esse credo, redigido pelo sucessor de Pedro para afirmar a fé de Pedro, revestiu-se de uma solenidade absolutamente extraordinária. Quando ele se levantou para pronunciá-lo, os cardeais também se levantaram, e toda a multidão quis imitá-los. Mas ele fez sentarem-se, todos de novo. Queria ser o único, na qualidade de vigário de Cristo, a proclamar seu credo, e o fez com as palavras mais solenes, em nome da Santíssima Trindade, diante dos santos anjos e de toda a Igreja. Por conseguinte, ele praticou um ato que engaja a fé da Igreja. Temos assim essa consolação e essa confiança de sentir que o Espírito Santo não nos abandonou. Pode-se dizer que a Arca da Fé, tomando seu ponto de apoio no Concílio Vaticano I, reencontra um novo ponto de apoio na profissão de fé de Paulo VI. 15. A Revolução dentro da Igreja. Na origem da Revolução, que é o ódio de toda a ordem que o homem não estabeleceu e na qual ele não é rei e Deus ao mesmo tempo, encontra-se o orgulho, que já tinha sido a causa do pecado de Adão. A revolução na Igreja se aplica pelo orgulho de nossos tempos modernos, que se crê em tempos novos, tempos em que o homem, enfim, compreendeu por si mesmo a sua dignidade, em que tomou uma maior consciência de si mesmo, ao tal ponto que se pode falar de metamorfose social e cultural, cujos efeitos repercutem sobre a vida religiosa. O próprio movimento da história se torna tão rápido que cada um tem dificuldade em segui-lo. Em poucas palavras, o gênero humano passa de uma noção estática da ordem das coisas a uma concepção mais dinâmica e evolutiva. Daí nasce uma imensa problemática nova que provoca novas análises e novas sínteses. Essas frases surpreendentes, figurando com muitas outras semelhantes, na exposição preliminar da Constituição, a Igreja no mundo deste tempo, dificultam imaginar o retorno ao espírito evangélico. Vê-se mal como poderia sobreviver a tanto movimento e tantas transformações. E como compreender o seguinte? Uma sociedade de tipo industrial se estende pouco a pouco, transformando radicalmente as concepções da vida em sociedade. Senão que se dá como certo o que se deseja ver produzir, uma concepção da sociedade que nada terá a ver com a concepção cristã, segundo a doutrina social da Igreja? Tais premissas não poderão senão conduzir a um novo evangelho, a uma nova religião. Ei-la. Que eles vivam, os crentes, em união muito estreita com os outros homens de seu tempo e que se esforcem em compreender a fundo suas maneiras de pensar e de sentir, tais como se exprimem na cultura.
que eles unam o conhecimento das ciências e das novas teorias, como as descobertas mais recentes, com os costumes e ensino da doutrina cristã, para que o sentimento religioso e a retidão moral caminhem junto do conhecimento científico e dos incessantes progressos técnicos. Eles poderão assim apreciar e interpretar todas as coisas com uma sensibilidade autenticamente cristã. Gaudium et Spes, 62:6. Singulares conselhos, enquanto que o Evangelho nos manda evitar as doutrinas perversas. E que não se diga que podem ser estendidas de duas maneiras. A catequese atual as entende como queria Schillersbeck. Ela aconselha as crianças a frequentar a escola dos ateus, porque esse tem muito a lhes ensinar, e que, de resto, para não crer em Deus, eles têm suas razões, que é proveitoso conhecer. Pode-se também dizer que a primeira frase do capítulo 1, crentes e descrentes estão geralmente de acordo neste ponto, que tudo na terra deve ser ordenado ao homem como a seu centro e a seu cume. Se explica no sentido cristão pelo que segue o texto. Não impede que esta frase tenha um significado em si mesma, aquela que precisamente ver posta em obra em toda parte da Igreja pós-conciliar, sobre a forma de uma salvação reduzida ao desenvolvimento econômico e social da humanidade. Por minha parte, penso que os crentes que admitirem essa proposição como base comum num diálogo com os não crentes e que unirem as teorias novas com a doutrina cristã, perderão a fé, nem mais nem menos. A regra de ouro da Igreja é invertida pelo orgulho dos homens de nosso tempo. Não se escuta mais a palavra sempre viva e fecunda de Cristo, mas a do mundo. Esse adornamento se condena por si mesmo. A raiz da desordem atual está nesse espírito moderno, ou antes modernista, que recusa reconhecer o credo, os mandamentos de Deus e da Igreja, os sacramentos, a moral cristã, como a única fonte de renovação para todos os tempos até o fim do mundo. Deslumbrados pelos progressos da técnica, que vão até transformar a face da Terra e já se lançam à conquista do espaço, Gaudium et Spes 5.1, os homens da Igreja, que não devem ser confundidos com a Igreja, parecem considerar que Nosso Senhor não podia prever a evolução tecnológica de nossa época e que, por conseguinte, sua mensagem não está adaptada a ela. O sonho dos liberais, há mais de um século e meio, consiste em unir a Igreja com a Revolução. Durante um século e meio também, os soberanos pontífices condenaram este catolicismo liberal. Citemos, entre os documentos, os mais importantes: a bula Auctorem Fidei de Pio VI contra o Concílio de Pistoia, a encíclica Mirari Vos de Gregório XVI contra Lamennais, a encíclica Quanta Cura e os sílabos de Pio IX, a encíclica Immortale Dei de Leão XIII contra o Direito Novo, os documentos de São Pio X contra Lessilon e o modernismo, especialmente o decreto Lamentabile, a encíclica Divini Redemptoris de Pio XI contra o comunismo, a encíclica Humani Generis do Papa Pio XII. Todos os papas recusaram o consórcio da Igreja com a Revolução, que é uma união adúltera, e de uma união adúltera não podem provir senão bastardos. O rito da missa é um rito bastardo. Os sacramentos são sacramentos bastardos. Nós não sabemos mais se são sacramentos que conferem a graça ou que não a conferem. Os sacerdotes que saem dos seminários são sacerdotes bastardos. Não sabem mais o que são. Não sabem mais que são ordenados para subir ao altar, oferecer o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo às almas. Em nome da Revolução, padres foram mandados para o cadafalso, religiosas foram perseguidas e assassinadas. Lembrem-se das barcaças de Nantes, que eram afundadas no alto mar, depois de terem sido amontoadas nelas todos os sacerdotes fiéis.
Pois bem, o que a Revolução fez não foi nada em comparação das obras do Vaticano II, pois teria sido preferível que os 20 ou 30 mil sacerdotes que abandonaram seu sacerdócio e seu juramento feito diante de Deus tivessem sido martirizados, subido ao cadafalso. Ao menos eles teriam salvo sua alma, e agora correm o risco de perdê-la. Dizem-nos que entre esses pobres sacerdotes casados, muitos já se divorciaram, muitos já introduziram pedidos de anulação de casamento em Roma. Pode-se chamar a isso os bons frutos do concílio? 20 mil religiosas nos Estados Unidos e quantas outras nos demais países romperam os votos perpétuos que as uniam a Jesus Cristo para correrem também para o casamento. Se elas subissem ao cadafalso, teriam ao menos testemunhado sua fé. O sangue dos mártires é semente de cristãos, mas os padres ou os simples fiéis que se alinham ao espírito do mundo são não colheita alguma. É a maior vitória do diabo ter trabalhado para destruir a Igreja sem fazer mártires. A união adúltera da Igreja e da Revolução se concretiza pelo diálogo. Nosso Senhor disse: Ide, ensinai as nações, convertei-as. Mas não falou: dialogai com elas, sem tentar convertê-las. O erro e a verdade não são compatíveis entre si. Dialogar com o erro é colocar Deus e o demônio no mesmo plano. Eis o que sempre repetiram os papas e o que os cristãos compreendiam facilmente, pois é também uma questão de senso comum. Para impor uma atitude e reflexos diferentes, foi necessário agir sobre os cérebros de modo a tornar modernistas os clérigos chamados a difundir a doutrina nova. É o que se chama reciclagem, processo de condicionamento destinado a remodelar o próprio instrumento que Deus deu ao homem para conduzir seu julgamento. Eu fui testemunha de uma operação desse gênero na minha congregação, e da qual fui durante certo tempo superior geral. O que se exige em primeiro lugar da pessoa é que ela reconheça a mudança. O concílio operou transformações, e por isso é necessário que nós próprios mudemos. Mudança em profundidade, visto que se trata de adaptar as faculdades de raciocínio para fazê-las coincidir com ideias fabricadas arbitrariamente. Lemos num fascículo editado pela Secretaria do Arcebispado de Paris: Lá foi morte a morte. A segunda operação, mais delicada, consiste em assinalar as maneiras diferentes que têm os cristãos de apreciar, nas diversas mudanças, o fato mesmo da mudança. Essa determinação tem muita importância, porque as oposições atuais dizem mais respeito às atitudes espontâneas e inconscientes diante da mudança que ao começo preciso de cada mudança. Duas atitudes típicas se delineiam, parece, com a condição de não negligenciar, com isso, todos os intermediários possíveis. Segundo a primeira, cede-se a certo número de novidades, depois de ter verificado que elas se impõem uma após outra. É o caso de muitos cristãos, de muitos católicos, que cedem de grau em grau. Conforme a segunda, consente-se numa renovação de conjunto de formas da fé cristã à margem de uma era cultural inédita, mesmo se devemos sempre medir a fidelidade e a fé dos apóstolos. Essa última precaução oratória está bem na tradição dos modernistas. Eles fazem sempre protestos de seus sentimentos ortodoxos e tranquilizam, com uma pequena frase, as almas que ficariam espantadas por perspectivas como a renovação do conjunto das formas da fé cristã à margem de uma era cultural inédita. Mas já é muito tarde. Quando se prestou a essas manipulações e terá passado o tempo de ocupar-se com a fé dos apóstolos, quando se tiver demolido completamente a fé. Uma terceira operação se torna necessária no caso em que se retém o segundo diagnóstico. O cristão não pode pressentir nisso um risco terrível para a fé.
Não vai ela desaparecer pura e simplesmente, ao mesmo tempo que a problemática que a tinha conduzido até aí? Ele pede então uma garantia fundamental, que lhe permite ultrapassar as primeiras atitudes estéreis. Todos os graus de resistência são então previstos. Que a garantia fundamental se dá por fim ao neófito? O Espírito Santo. O Espírito Santo é precisamente quem assiste os crentes no movimento da história. O objetivo está atingido. Não há mais magistério, nem dogma, nem hierarquia, nem mesmo Sagrada Escritura como texto inspirado e historicamente certo. Os cristãos são diretamente inspirados pelo Espírito Santo. Então a igreja desmorona. O cristão reciclado é abandonado a todas as influências, dócil a todos os slogans, podem conduzi-lo aonde se quer, agarrando-se, se ele busca uma garantia, a esta afirmação. O Vaticano II apresenta seguramente numerosos indícios de uma mudança de problemática. A causa próxima e imediata do modernismo, escreve Pio X na encíclica Pascendi, reside numa perversão de espírito. A reciclagem cria essa perversão naqueles que não a possuíam. E o Santo Pontífice cita essa observação de seu predecessor Gregório XVI. É um espetáculo lamentável ver até onde vão as divagações da razão humana, desde que se ceda ao espírito de novidade, que, contrariamente à advertência do apóstolo, pretendem saber mais do que é preciso e que, fiando-se demasiadamente em si mesmo, pensam poder buscar a verdade fora da igreja, na qual ela se encontra, sem a mais leve sombra de erro.